O Opinião Pernambuco está de volta com o tema automedicação e efeitos colaterais. Participam Paulo Sérgio Ramos, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Saúde da UFPE. Ítala Nóbrega, farmacêutica do IMIP. Frederico Maciel, coordenador do Ambulatório de Psiquiatria do Idoso do IMIP. Bem, a gente, no bloco anterior, estava fechando com essa questão do descarte dos medicamentos, né? E esses descartes, se eles não forem bem feitos, às vezes as pessoas fazem descarte dentro da própria casa, acham que fizeram o descarte, mas eles deixaram expostos para outras pessoas, como, por exemplo, uma criança às vezes vai lá e pega e ingere aquele medicamento, né? Essa é uma questão que vocês gostariam de reforçar ainda? Com relação ao descarte em lixos domésticos, eu falei, né, mas eu queria reforçar que a gente, às vezes, no própria casa, né, acaba colocando esse medicamento em vaso sanitário, na pia. Então, de qualquer forma, esse material ainda vai voltar para o meio ambiente, né? Então, não apenas o lixo doméstico, mas esses outros locais que são comuns, que a gente acha que está seguro, porque está deixando longe do alcance de crianças, longe do alcance dos animais, mas não está. Não existe nenhum controle sobre isso, não é? Assim como tem um controle para o lixo hospitalar, esse lixo dos medicamentos caseiros, ele não tem controle nenhum. Nenhum. Os estabelecimentos hospitalares, aí sim, eles têm que ter o seu descarte seguro. Então, nesse caso, depende exclusivamente da consciência de cada cidadão, né? Bem, vamos falar sobre alguns grupos de medicamentos. E aí, o doutor Frederico já tinha, inclusive, iniciado essa questão do uso, né, de alguns psicotrópicos por parte da população mais jovem. E é muito comum a gente ver alguém na rua, né, ou fulano está com depressão e está tomando um Rivotril, ou está tomando um Lexotan, né? E quem foi que recomendou? Não, é proibido, tem que ter uma autorização médica para poder tomar. Não, mas foi fulano, foi a vizinha, ou foi a mãe, ou foi o pai que também faz aquele uso e que passa. Quais são os riscos desse tipo de prática, doutor Frederico? Eu acho que um grande risco, né, essa questão lá da dependência, né? Realmente é um problema de saúde pública muito comum. E ela pode causar também a questão até se for feito um uso abusivo também, isso pode até colocar em risco a própria vida, né, da pessoa. Esses medicamentos, eles são, para o paciente, é como se fosse algo fundamental, da maior importância, né? Lembrar que os psicotrópicos são aqueles medicamentos que têm alguma ação no cérebro, né, no sistema nervoso central. E, assim, o leque é muito grande, né? Muitas vezes, inclusive, muitas vezes o paciente consegue, ele começa o tratamento, indica para um familiar, né, ou um vizinho, e depois ficam solicitando a renovação dessa receita, né, que é um grande problema, que é tentado tirar esse medicamento, que é muito difícil de conseguir tirar. Então, tem que ser todo um trabalho, tem que ser feito quando há realmente uma indicação muito clara, né? E depois que entra no vício, a coisa vai ficando mais grave ainda. É muito difícil depois para tirar, né? Então, a gente tem que ter toda a cautela do mundo, né? Até, inclusive, os próprios profissionais que vão receber essa demanda, né, dos próprios pacientes. Então, tem que ter todo o cuidado ao prescrever esse medicamento, ter noção e até orientar o próprio paciente, tá, dos riscos, né, que vem associado ao uso, né? É preciso ter um entendimento de que cada pessoa é um caso e que o medicamento que serve para um pode não servir para o outro. É preciso ter, né, esse entendimento, mas a população parece que muitas vezes pisa na bola ou ignora esse tipo de orientação, não é isso? Valorizar as individualidades, né? Então, cada pessoa que nos procura é especial, né? Então, a gente tem que tentar pegar a história prévia dela, saber se já teve alguma história de depressão anteriormente, se é uma pessoa ansiosa, se é uma pessoa que tem dificuldade para dormir ou não, tentar encaixar o medicamento ideal, né? Então, todo medicamento ele vem associado com esses efeitos adversos, então a gente tem que pesar muito antes de prescrever. Qual o risco de a pessoa fazendo esse uso não recomendado, não orientado pelo médico, mas na frente a pessoa ter a necessidade e esse medicamento não servir mais?
Está para vocês a mesa. E doutor Paulo, doutora Ítala, enfim. Ele tem, além do risco, né, de provocar uma dependência, alguns podem provocar tolerância. Então, de repente, você inicia com a dose e você vai ter que aumentar a dose, aumentar, porque aquela dose inicial você não está mais respondendo. Então, você ficou tolerante àquele medicamento. Então, inclusive o Rivotril, que é o clonazepam, né, o carro-chefe dentro desses medicamentos que são utilizados, dentro desses psicotrópicos, né, são utilizados de forma aí, abusiva, sem nenhuma orientação, sem nenhuma recomendação, que o vizinho tem, está na minha bolsa, sobra, e aí a gente recomenda, né? Digamos assim. Isso seria como uma droga qualquer, se você faz o uso desse tipo de medicamento, mesmo que seja eventualmente, isso pode acabar desencadeando o vício, doutor Paulo? Sim, antes eu queria comentar que o Carlos, ele comentou, na verdade, são os médicos, não psiquiatras, os médicos clínicos que começam o problema. Na hora que faz a escolha do medicamento errado, ela falou aqui, né, do Rivotril, então escolhe o medicamento errado para a situação, para aquela situação do paciente. E aí o paciente começa a tomar esse medicamento, o Rivotril, e depois vai ser esse médico ou vai ser um outro, e aí ele entra na questão da dependência à droga. E aí o problema vai parar no psiquiatra, né? Vai ser um grande problema, 2 problemas. Vai ser tirar o Rivotril, porque o indivíduo vai estar dependente, e colocar o medicamento correto, porque o Rivotril muitas vezes não vai corrigir o transtorno de ansiedade nem a depressão. Ele vai só aliviar ali o sintoma, né? Mas não vai resolver o problema. E causa problemas a longo prazo, sim. Então, quem, por exemplo, é usuário frequente de Rivotril, além de ter no dia a dia ser uma pessoa que tem mais desatenção, ela vai estar mais aérea, menos atenta, a longo prazo, ela pode, dependendo do tempo que tomou e da dose, ter problema com memória, né? Pode ter um cérebro, um comportamento parecido como se fosse uma pessoa com uma demência, né? Só que em idade mais jovem. Doutor Frederico, tem sido comum esse tipo de situação de alguém ter sido orientada por um médico não especialista da área e depois já chega lá com o problema agravado? Muitas vezes ele até começa, muitas vezes assim, ele chega a procurar um médico e aí é prescrito esse medicamento, naquele momento foi o medicamento mais indicado que o profissional achou, mas depois há uma renovação, né? Então ele começa a buscar apenas a renovação e não mais a consulta. E aí vira um grande problema, né? Que é a questão da tolerância, né? Então ele começa a achar que ele tem que usar mais o remédio, aumentar as dosagens para ter aquele efeito inicial que antes ele sentia. Outra questão que eu queria destacar também é que muitas vezes esse medicamento é utilizado em pessoas também que fazem uso abusivo de álcool, né? Se a gente juntar esses medicamentos junto com álcool, é um perigo, né? Na verdade. E aí a gente está falando de juntar o álcool com o medicamento, tem também a junção de um medicamento com outro, né? Que é a tal da interação medicamentosa. E às vezes você está orientado para tomar um tipo de medicação e você acrescenta um outro e isso pode ser uma bomba, não é isso, doutora Ítala? Exatamente. As interações medicamentosas, né, você às vezes acha que não vai acontecer porque está sendo tomado em horários diferentes. Muitas vezes a gente aborda o paciente e diz, não, mas isso aqui eu só tomo à noite. Mas a gente tem que identificar que o medicamento ele tem um período a passar dentro do organismo, a ficar lá dentro. Então, a partir do momento em que eu tenho um medicamento sendo administrado a um paciente, eu já digo que já tem um risco de ocorrer uma interação. Porque essa interação, ela, às vezes, pode ser alimento, uma interação com álcool, né, como bem o doutor Frederico mencionou aqui. Então, as interações, elas podem vir a causar danos, né, e na automedicação, ela pode vir justamente com não conhecer. O conhecimento que eu não tenho de que aqueles dois produtos podem reagir entre si, são produtos químicos, e gerar um terceiro produto, que é a interação medicamentosa. Isso tem sido casual ou tem acontecido com frequência? Isso tem frequência. Eu não sei precisar números, mas assim, é comum internações advindas de reações adversas. Pode ser interações medicamentosas. Não podemos afirmar, mas pode também ser
vindo de interações medicamentosas. Isso é um esclarecimento, essa questão que a gente fala muito aqui sobre dependência, mas na fala do paciente é assim, só consigo dormir se tomar o remédio, né? Então, não adianta diminuir, não adianta retirar, para ele é como se assim, olha, meu sono só vai vir se eu tomar. Então, ele começa a guiar a vida dele de acordo com esse remédio, né? Então, é aí que a gente começa a pensar nessa coisa da dependência, né? Então, vamos deixar bem claro isso para um telespectador que, porventura, esteja cometendo esse tipo de erro, né, doutor? Quem faz uso, né, quem está fazendo uso assim, todos os dias desse tipo de medicamento, é bom procurar um profissional especializado, né, saber se realmente está adequado. Lembrar que esses medicamentos, muitas vezes, eles são comparados a como se fosse um medicamento que tirasse a febre de outro polo. Ele vem apenas para aquela coisa sintomática daquele momento. Ele até relaxa naquele momento, ele até pode contribuir para o seu sono, mas na verdade ele não está tratando uma causa maior. Então, de repente, o paciente já é deprimido e aí ele fica fazendo uso desse medicamento apenas para dormir, que não está tratando a depressão, quando muitas vezes ele precisa, na verdade, de um antidepressivo, que é uma outra história. Certo. Então, esse medicamento que ele toma para dormir pode acabar causando uma insônia na vida dele. Ele pode ter dificuldade para retirar e começa a vir as insônias, e aí vai ficando mais ansioso, e aí vai puxando os sintomas depressivos, então vira uma bola de neve assim, para o paciente. E o bom da questão é que existem outras alternativas terapêuticas e farmacológicas que podem ser colocadas na retirada do Rivotril, do clonazepam, que não pode, né, nem deve ser retirada abruptamente. Mas existem várias alternativas que podem ser prescritas e que vai resolver o problema do paciente, ansiedade, depressão ou insônia. Vamos entrar um pouco no grupo dos antibióticos. E aí há toda uma legislação, né, que obriga as farmácias a só venderem os antibióticos com a receita. Isso tem sido cumprido, doutor? Sim, isso é uma grande vitória, né? Outros países já vinham trabalhando dessa forma desde 2 décadas atrás, mas o Brasil só decidiu, através da Anvisa, emitir um RDC, acho que em 2011. Então, tem 8 anos que um indivíduo só pode comprar um antimicrobiano, antibiótico, seja ele via oral ou seja ele tópico, com prescrição médica, e essa prescrição ela tem que ser retida na farmácia. Então, com isso aí, elimina qualquer possibilidade, né, que existia até 10 anos atrás. O indivíduo estava, por exemplo, muito comum, com corrimento uretral, com gonorreia. Então, ia na farmácia, chegava no balcão e comprava um comprimido de dose única e tomava. Mas, às vezes, ele estava tomando um medicamento que não era apropriado para aquela uretrite. E aí, por conta disso, hoje em dia, atualmente, o Ministério da Saúde, inclusive, teve que trocar a diretriz e escolher um outro antibiótico recentemente para tratar a gonorreia, né? Por conta de que essa bactéria ficou resistente ao longo desses últimos anos. Então, foi uma grande vitória, né, do ponto de vista de saúde pública no Brasil, essa norma, né, essa legislação. Certo, conseguiu controlar a compra, mas o consumo ainda tem pessoas que acabam driblando a legislação e fazem esse consumo, doutora Ítala? Sim, até porque assim, a indústria farmacêutica, ela favorece a gente a guardar as sobras. Então, a gente, quando vai comprar um medicamento, eles às vezes não vêm com o tratamento, né? Você às vezes precisa apenas de 14 comprimidos e a caixa vem com 20, vem com 30, acaba sobrando. Então, aquela sobra, ela provavelmente vai vir a ser utilizada quando o paciente tem a manifestação daquele mesmo sintoma. Então, a gente acaba conseguindo, de alguma forma, fazer uma venda controlada, mas por não termos, né, embalagens que vai tratar a quantidade de que aquele paciente precisa do medicamento, você vai ter a sobra. Aí, com a sobra, desencadeia uma automedicação posteriormente. E ainda pode essa sobra acabar passando para uma outra pessoa e o tratamento não ser completo. Exatamente. Pode você mandar para o vizinho ou dar para um parente, né, e você fazer uso de forma indevida. Que no caso de antibiótico, quais são os danos? O dano maior é a resistência, né? A resistência bacteriana, que você vai estar fazendo um tratamento para
um antimicrobiano que você não tem certeza se é aquele. Né? Muitas vezes tratando, por exemplo, uma gripe, que você não precisa tomar, na maioria das vezes, absolutamente nada. Então, o leigo trata uma gripe com um antibiótico. Né? Então, você está expondo bactérias suas a um antibiótico de forma desnecessária. Agora, isso aí tem um peso muito forte da indústria farmacêutica e o lobby dela, né? De não fazer com que não se consiga estabelecer a dose fracionada, que, como ela falou, é o indivíduo só comprar aquela quantidade de comprimidos que foi colocado na prescrição médica. Uhum. As farmácias de manipulação, elas são uma solução para esse tipo de problema? Bem, essa é uma pergunta que a gente deixa para a resposta no próximo bloco, tá? E a gente volta daqui a pouquinho.